Amados e amadas do Senhor, boa tarde a todos e a todas. Já é boa noite, né, gente? Boa noite a todas e a todas. Que alegria aos visitantes recebê-los aqui mais uma vez conosco na nossa igreja. Se você é de outra igreja, leve um abraço especial da nossa equipe pastoral. Nosso pastor presidente está em viagem, mas com certeza que esse dia seja um dia especial para você, né, e que você possa levar um abraço do nosso pastor ao seu pastor, à sua igreja. Se você está aqui e você ainda não tem uma igreja, ou se você está nos assistindo e você ainda não tem uma igreja, que você venha fazer parte dessa família Batista Atitude, que você vá para uma célula, que você seja desafiado por você mesmo a permitir-se viver o discipulado, a cuidar de alguém, e que Deus faça grandes coisas através da sua vida nesse ano. Amém? Bom, hoje nós vamos falar sobre quebrar o ciclo da insatisfação. Insatisfação. A insatisfação é algo que muitas vezes ocupa a nossa mente sem a gente perceber. E não há como falar de insatisfação sem nós olharmos o Google, né? No meu tempo, era o dicionário Aurélio. Agora, é o Google, né? Tudo que a gente vai lá dar uma olhadinha no Google. Então, segundo o Google, insatisfação é a falta de satisfação, descontentamento, desprazer, aborrecimento. Aborrecimento. Você já ficou insatisfeito com alguma coisa? Você já se sentiu descontente com algo? Você já se sentiu insatisfeito? Talvez você esteja aqui e você esteja assim: eu estou literalmente insatisfeito. Eu estou vivendo uma insatisfação agora, pastora. Eu quero te dizer que a insatisfação é um dos sentimentos mais experimentados pelos seres humanos nessa atualidade. Nos dias atuais, a insatisfação ocupa 90% do coração do povo. E os outros 10% devem estar dormindo. Eu acredito que 10% está dormindo e 90% está insatisfeito. Como nós somos insatisfeitos, descontentes, né? E lendo um artigo sobre insatisfação, o autor dizia que, por mais que o avanço tecnológico nos traga conforto, a insatisfação, ela insiste, permanece nos nossos dias. Mas hoje, uma vez por todas, nós vamos dar um fim nesse ciclo. Nós vamos entender o ciclo da insatisfação, o que ele faz conosco, e para a honra e glória do Senhor, nós vamos ser libertos da insatisfação. Repitam comigo: eu vou sair daqui completamente livre da insatisfação. Amém? Queridos, Lúcifer era um anjo, um querubim, destacado entre os demais anjos. Mas para ele não bastou ser um querubim destacado. Sabe por quê? Porque ele estava insatisfeito. E hoje nós vamos falar do desafio que é viver a plenitude de Deus se nós estivermos cheios de insatisfação. Como quebrar o ciclo da insatisfação? Que ciclo é esse? Que muitas vezes nós somos acometidos, envolvidos, somos tomados, ocupados, completamente envolvidos nesse ciclo de insatisfação e nem percebemos que a insatisfação é um ciclo e que a gente vai se envolvendo e vai passando. São várias etapas e estágios que nos levam a uma vida de frustração, a uma vida distante de Deus. Nós temos que, de uma vez por todas,
de uma vez por todas, entender que a promessa de Deus para nós, que o sonho de Deus para mim e para você, é que cada um de nós viva uma vida de contentamento. Que a nossa vida seja vivida com novidade de vida. Nós precisamos receber essa unção de novidade. Parece que nós já estamos cansados de tudo. A gente já começa a dizer que a gente já sabe tudo. Nada nos desperta interesse. É uma coisa louca. Sabe como é o nome disso? Insatisfação. A insatisfação é como uma isca de Satanás que vai nos destruindo por dentro. É impressionante. Nós vivemos num mundo onde temos tanto conforto, tantas oportunidades, né? Hoje tem escada rolante, elevador, não é isso? Carro não é mais manual, é automático. A gente anda de carro, BRT para todo lado, ninguém anda a pé, ninguém faz uso de jegue para vir para a igreja, não é isso? A gente não precisa vir a pé. Eu lembro quando eu era pequena, lá em Vargem Grande, a gente andava uma distância para chegar à escola. Queridos, hoje você faz tudo no celular. Eu lembro quem eram as pessoas que podiam ter um telefone, gente. Hoje em dia parece que a gente nasceu com isso. Eu tenho 38 anos. Eu sei que você pensou que eu tinha 15, né? Mas eu tenho 38. E eu me lembro como se fosse hoje, quando nós íamos ao shopping e nós marcávamos um lugar para se encontrar. Hoje em dia, se o celular acaba a bateria, a gente desencontra e não encontra nunca mais. Não é assim? Amados, nós temos... E câmera fotográfica? Quem tinha? Meu Deus, tirar uma foto e revelar, né? Revelar era um milagre divino. Quando você olhava, você revelava 24, mas só 12 ficaram boas. Não era assim? Meu Deus, hoje em dia a gente acaba de ver, deixa eu ver se ficou bom. Não, tira outra, não é assim? Mas mesmo assim a gente tira a foto e está insatisfeito. Se bobear, a pessoa quando já vai tirar uma foto para você, ela já fala assim, olha, tirei 3 para você ver qual que fica boa, não é assim? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, fulano, minha querida, meu querido, uma foto só basta. Não é assim? Gente... E computador? Eu não sei você, mas computador era uma coisa tão difícil. Quem podia ter um computador em casa? Tudo bem, o computador chegou, mas internet? Que milagre esse negócio chamado internet, chegar num lugar que tivesse internet, já era um milagre. Olha, hoje em dia todo mundo tem internet na palma da mão. Muito obrigada, mana. Todo mundo tem internet na palma da mão. Não é assim? Eu fui fazer uma viagem com meu esposo na orla. Tinha internet disponível, Wi-Fi, olha que chique. Meu Deus. E viajar de avião? Era um evento. Eu lembro que eu me arrumava toda, né? Eu trabalhava, e aí meu trabalho, uma vez por mês eu fazia uma viagem de avião. E aí eu já era considerada alta executiva, porque fazer uma viagem de avião uma vez por mês, meu amigo, era uma coisa só para top. E aí eu me arrumava completamente. Era um evento andar de avião. Não é assim? Hoje em dia, todo mundo viaja de avião. Queridos, insatisfação com tudo isso. Nós somos considerados a geração dos insatisfeitos. A possibilidade de obter prazeres aumenta, e na mesma proporção, aumenta a nossa insatisfação. A gente compra um celular, daqui a pouquinho a gente já quer trocar. Te compra um carro, é o tempo de parar no posto e olhar para o carro do lado. Aí fala, eu vou ter um carro desse. Olha, esse carro é maravilhoso. Há também aquelas que são solteiras, anos lutando para casar. Meu Deus, que luta. Ora, chora, ajoelha, vem aqui, a gente faz oração, propósito, jejum, clama, desce no poder clamando por um esposo. Aí casa, um ano depois já volta. Pastora, meu marido, isso.
Não aguento mais. Né? Queridos, insatisfação. Isso tem sido um mal do século. Isso tem sido uma ferramenta do diabo para nos afastar do centro da vontade de Deus. E em nome de Jesus, hoje nós vamos arrancar da nossa vida esse rótulo de insatisfeito, de descontente. Nós vamos entender o que esse ciclo faz e também vamos entender de Deus o que fazer para sairmos dele. Então, abra sua Bíblia comigo, lá em Gênesis 3, no verso 1, e vamos clamar ao Senhor para que, na proporção que vamos lendo, que a sua palavra seja registrada no nosso coração, que os demônios batam em retirada no entorno de milhões de metros, em todo o bairro, que eles já saiam e que de uma vez por todas a gente saia daqui inundado do poder e da presença de Deus, para sermos contentes, para vivermos em novidade de vida e para espalharmos o amor de Deus e expulsarmos a insatisfação de todos aqueles que se aproximarem de nós em nome de Jesus. Amém? Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta, disse a mulher, é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim. Respondeu a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Não comereis dele, nem nele tocais, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, queridinha. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Feche seus olhos nesse momento. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Fala conosco, Senhor. Que o Senhor se revele a nós nesse momento. Que o Senhor nos cure, nos liberte, nos restaure. E arranque de uma vez por todas da nossa vida toda raiz de insatisfação. Em nome de Jesus. Amém. Amados, se você mergulhar na palavra de Deus, no livro de Ezequiel, fala que Satanás, ele tem um plano. E você vai ver as artimanhas de Satanás, os planos de Satanás, em todos os livros você vai ver. Você vai ver as estratégias do diabo, desde o surgimento do mundo, desde que a terra era sem forma e vazia. O fato de ser sem forma, de ser vazio, já se compara aos nossos dias, quando muitas vezes nós nos sentimos deformados pelo mundo, sem forma e vazios por dentro. A isso damos o nome de insatisfação. Queridos, lá no livro de Ezequiel, você vai ver que a palavra de Deus nos revela que Lúcifer era um anjo, um querubim destacado. E se você mergulhar profundo, você vai ver que há uma expressão dizendo: perfeito eram os teus caminhos. Existem ainda algumas
algumas traduções que dizem que ele se cobria de pedras preciosas. Que no dia que ele foi criado, tambores e tamborins foram criados exclusivamente para ele. Ou seja, ele era um querubim destacado. Ele era um querubim destacado. Queridos, um dia, mesmo sendo destacado, mesmo estando adornado de pedras preciosas, mesmo sendo considerado perfeito em seus caminhos, perfeito, ele olhou para tudo e falou assim: espera aí, porque eu posso ser como Deus. Ele olhou para aquilo tudo que ele tinha, para aquilo tudo que ele era, e insatisfeito, ele falou: eu posso ser adorado como Deus. Ele olhou e disse: eu posso estabelecer um trono acima de Deus. Ele olhou e disse: eu posso mais sem Deus. Queridos, a insatisfação começou aí. A insatisfação que há em nós teve origem aí. E aí? Não satisfeito, sabe o que ele faz? Ele começou a invejar a criação. Ele começou a invejar a minha vida. Ele começou a invejar a nossa vida. E aí ele começou a azucrinar no nosso ouvido exatamente como nesse texto que nós lemos agora. Ele começou a falar: olha, será que esse seu carro é tão bom? Olha, será que seu casamento é tão bom assim? Querida, mas será que o seu peso? Mas será que o seu corpo? Mas será que a sua casa? Mas será que o seu salário? Mas será que a sua saúde? Mas será que os seus filhos? E ele foi criando em nós uma raiz de insatisfação. Esse foi o plano desde o Éden. Desde o paraíso. Imagina o paraíso, um lugar perfeito, um lugar extraordinário, onde tudo se tinha. Mesmo assim, aquela mulher encontrou insatisfação. Não era de se esperar, porque no fundo, a serpente, ela estava insatisfeita com aquilo que Deus tinha feito, insatisfeita com a criação de Deus. A serpente estava insatisfeita com o zelo de Deus por nos criar a sua imagem e semelhança. Insatisfeita de ver a obra-prima de Deus. E isso é assim até hoje. O cinzento... Quem ouviu essa palavra esse final de semana? O cinzento, insatisfeito, ele fica rodando a nossa vida, cirandando ali, e ele fica invejando aquilo que Deus nos deu, ele fica invejando aquilo que Deus fez na nossa vida, e ele vai criando um ciclo de insatisfação dentro de nós. Lá foi ele, na mulher, semear a mesma insatisfação que o destruiu. Com a mesma história, com a mesma isca que o fez sair da presença de Deus. Ele foi lá. Ele foi lá. Ele foi lá, no ouvidinho dela, exatamente como ele faz no meu ouvido e no seu. E começou a sugerir. E começou a mostrar a grama do vizinho.
a família do outro, o filho do outro, o carro do outro. Insatisfação. A mulher já estava ali, em comunhão perfeita com Deus, exatamente como nós. Muitas vezes nós estamos em perfeita comunhão com Deus. Acontece um desafio, acontece uma batalha, porque a palavra de Deus, no mundo tereis aflições. A caminhada com Deus não é uma caminhada de luxúrias, de benefícios, não é uma caixa de sim. A caminhada com Deus é uma caixa de amor. Você ama a Deus e por isso você caminha com Ele. Nós caminhamos com Deus porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E não porque Ele é um pai de uma filhinha, de um filhinho mimado, que se alguma coisa nos deixa insatisfeito, a gente faz pirraça e não vem mais para a casa de Deus. Faz pirraça, não vai mais para a célula. Faz pirraça, não quero mais discipulado. Faz pirraça, junta as coisas, amor. Amor não, né? Querido, estou indo para a casa da mamãe. Não é assim? Insatisfação. A mulher estava ali, em perfeita comunhão com Deus. A Bíblia diz que toda a viração do dia, Deus estava ali, em comunhão plena. Queridos, é assim comigo e com você. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas o descontentamento nos faz esquecer que a gente acordou. Nos faz esquecer que há sopro de vida em nós. Nos faz esquecer que podemos andar, que podemos respirar, que as nossas mãos são perfeitas. Nos faz esquecer que o perfeito se manifesta em nós. Insatisfação. O lugar onde ela vivia, ela estava no lugar onde não havia medo, não havia dor, não havia doença, não havia conta para pagar, não havia nenhuma outra mulher para ficar comparando se ela era mais pesada ou mais leve. Não tinha um monte de marca lá para você saber o que cada um usava. Olha que beleza. Não tinha pudim, gente, que engorda e é maravilhoso. Meu Deus, que luta! Consegui ontem reiniciar a minha temporada de doces, depois de 40 dias sem. E agora já vamos começar domingo a campanha de 40 dias de jejum. Eu me importo, 40 dias de doação. Falei, meu Deus, eu vou comer todos os doces que eu não comi em 40 dias e mais aqueles que eu vou comer, que eu não vou poder comer daqui para frente. Queridos, não tinha doce lá, olha que beleza. Não tinha balança. Meu Deus. Não tinha sogra. Meu Deus, aleluia. Não tinha pastor Elaine lá para ficar cuidando do decote, para cuidar do tamanho da saia. Não tinha pastor Elaine lá perturbando, falando, minha filha, não fala assim com seu esposo. Olha que bom, lá era perfeito. Mesmo assim, aquela mulher estava insatisfeita. Mesmo assim, com tudo que Deus tinha dado a ela, mesmo com tudo que tinha ao seu redor, mesmo com tudo que tinha dentro dela, ela estava insatisfeita. Havia perfeição naquele lugar. Havia comunhão com o Criador naquele lugar. Mas a insatisfação, meu Deus, chegou mesmo assim. Tem como tirar esse eco? Eu não vou aguentar. Havia perfeição e comunhão, mas a insatisfação chegou. A insatisfação que chegou. A serpente semeou uma insatisfação ali, e ali começou a ruína da humanidade. Às vezes, quando ouvimos essa história, a gente se enche e diz, mas quando eu chegar no céu, eu vou acertar as contas com Eva. Não é assim? Eu vou ficar frente a frente com ela e vou falar, por que que você fez isso? Não é assim? Quantas vezes, mensalmente, então, a gente fala logo, né?
Meu Deus do céu. Queridos, mas sabe de uma verdade? Qualquer uma de nós que estivéssemos lá, teríamos cometido o mesmo erro. Qualquer um de nós faríamos a mesma coisa, pois a natureza humana é insatisfeita. A natureza humana nos leva à insatisfação. É uma maneira de Satanás destruir a nossa fé, destruir a nossa visão e destruir a nossa comunhão com Deus. A comunhão com o Pai é destruída pela insatisfação. Só existe uma maneira de nós destruirmos, arrancarmos a insatisfação da nossa vida. Só existe uma maneira de nós vencermos a insatisfação que há em nós. É se nós entendermos esse ciclo e vencermos esse ciclo pelo poder do nome de Jesus. Queridos, nós precisamos vencer a insatisfação. Tudo bem, pastora, eu já entendi. E eu me enquadro entre os seres viventes que vivem insatisfeitos. Quando eu vejo, eu já estou insatisfeito. Eu nem, para falar a verdade, eu nem tinha entendido que eu era insatisfeito. Mas enquanto você está falando aí, eu já estou insatisfeito até de estar te ouvindo. Eu já estou insatisfeito. Eu não era insatisfeito não, mas eu acabei de ficar insatisfeito agora, pastor. Porque isso está mexendo assim comigo e eu estou ficando insatisfeito. Vou até dar um pulinho ali fora. Queridos, a primeira etapa da insatisfação, sabe qual é? A falta de fé. Repitam comigo. A falta de fé é a primeira etapa do ciclo da insatisfação. Amados, aquela mulher, ela só desistiu da promessa de Deus porque a fé dela acabou. Ela não teve fé o suficiente para entender que ela não precisava daquele fruto para viver. Nós não precisamos de tudo. Nós precisamos de Deus. Nós não somos dependentes de coisas, nós somos dependentes do Espírito Santo. Nós não nascemos para essa terra, nós somos seres celestiais. Nós nascemos para a eternidade. Mas a modernidade, a atualidade, as circunstâncias, a moda vai nos empurrando coisas e coisas e coisas. E quando a gente vê, nós somos dependentes do celular, das redes sociais. Nós somos dependentes de pessoas. Tem gente que não consegue orar por si. Tem que ir na casa do fulano, na casa do Beltrano, tem que ir lá, tem que ir na igreja, tem que não sei. Estende a mão sobre a sua cabeça e fala assim, eu vou ser o maior instrumento de Deus na minha própria vida. Quanto tempo você ora por você, querida? Quanto tempo, se você é uma pessoa que não ora e jejua pela sua vida, querida, você está correndo um sério risco de ser destruída pela falta de fé. A insatisfação vai te pegar, porque a sua fé está morna. A sua fé está fraca. A falta de fé. Na maioria das vezes, temos que realizar a obra do Senhor e muitas vezes nós realizamos a obra do Senhor sem o Senhor. Realizamos a obra de Deus sem Deus, porque não temos tempo para orar, não temos tempo para a palavra de Deus. E a fé vem por onde? Por ouvir. Ouvir o quê? A serpente? Não, a palavra de Deus. O que aquela mulher fez? Ela ouviu a serpente e não a palavra de Deus. A pergunta de Deus para mim e para você hoje, se você está insatisfeito, a pergunta de Deus para mim e para você hoje, você tem ouvido quem? Você tem ouvido a serpente ou você está ouvindo a palavra de Deus? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus, não confunda a voz de Deus com a voz da serpente.
O pior de tudo é que muitas vezes nós até sabemos que não é a voz de Deus, mas a gente aceita ouvir. A gente aceita ouvir. Porque fulano parece ser uma mulher de Deus, então eu vou ouvir. Fulano parece ser uma pessoa boa. A pergunta de Deus para nós é: você é do bem ou você é de Deus? Porque quem é de Deus proclama a sua palavra, os seus princípios e segue a sua direção. Nós fomos chamados para ser de Deus. Para de ouvir gente que é do bem. Fulano é do bem, mas não é de Deus não, querido. Para de ouvir. Nós somos aquelas que lutamos pelo casamento até o fim. Nós oramos pela transformação da nossa casa, dos nossos filhos. E a última palavra é do Senhor. Nós andamos sobre as águas, porque nós somos de fé. Somos cheios de fé. A insatisfação te pegou? Como anda a sua fé? Insatisfação é um ciclo que começa na falta de fé. Qual é a outra etapa, pastora? Superficialidade. Começa com a gente ouvindo a serpente. Começa com cada uma de nós ouvindo os amigos, ouvindo a televisão, ouvindo a moda, ouvindo os livros de autoajuda, ouvindo treinamentos de motivação. Não tenho nada contra isso não, querido. Não quer dizer que eu seja contra nada disso, eu só sou a favor da palavra. Enquanto nós não formos apaixonados pela palavra, nós não vamos viver em novidade de vida. Nós não vamos ter uma fé inabalável. O segundo ciclo é a superficialidade. Nós estamos nos tornando especialistas em sermos superficiais. Sorrimos quando choramos. Tudo vai bem. Somos incapazes de assumir a nossa humanidade e não respeitamos a humanidade dos outros. Tiago alerta-nos de que o homem inconstante é instável em todos os seus caminhos. Repitam comigo, todos os meus caminhos se tornam instáveis se a minha fé for abalada. Começa com a falta de fé. Daqui a pouco você já está instável. Instável. Aí você vem no culto e fica cheio. Aí na segunda-feira, antigamente era na terça, agora já dá segunda, você já acorda mal. Não dá nem para chegar na quinta, né? Sabe o que é isso? Superficialidade. Não mergulhamos nas profundezas de Deus. Superficialidade. Inconstância. Próxima etapa do ciclo. A próxima etapa desse ciclo é desânimo. Nós nos tornamos insatisfeitos porque somos atingidos pelo desânimo. Mas começa como, pastora? Falta de fé, superficialidade e inconstância. E aí qual é o próximo passo? Desânimo. A pessoa que não mergulha profundo, a pessoa que não alimenta a sua fé com a palavra, ela se mantém como? Em comunhão com Deus. Como? Não tem como. Ela fica desanimada. Sabe aquela pessoa desanimada, abatida, amarga? Aquela pessoa, ela foi atingida pelo quê? A isca da insatisfação. Ela está numa etapa do ciclo da insatisfação e o desânimo vai corroendo, corrompendo e se tornando barreiras para quê? Para ver a glória e a graça de Deus que se renova a cada manhã. Nós não conseguimos ver, não conseguimos ter fé, não conseguimos ter esperança e não conseguimos ter amor quando estamos desanimados. Desanimados, desânimo. E o próximo obstáculo, estagnação. Simplesmente, 1 Timóteo
nós paralisamos. Queridos, para aquela mulher ficar ouvindo a serpente é porque ela estava parada sem fazer nada. Você pode ter certeza, cuidado com o lugar que você para. Dá uma olhadinha para a direita e para a esquerda. Cuidado. Fala para a pessoa que está do seu lado, que bom que eu parei aqui perto de você. Que bom que eu parei aqui. Queridos, estagnação, Deus não nos fez para ficarmos paralisados, parados, na mesma estação, no mesmo lugar. Deus nos fez para irmos. Deus nos chamou para irmos. Deus nos enviou. Infelizmente, tem muita gente que tem seu corpo perfeito, suas pernas perfeitas, mas já não se movimenta, está paralisado, amputado de se movimentar na direção do Senhor, nos sonhos que Deus tem, porque está estagnado, parado no meio do caminho, ouvindo quem não deve. Aquela mulher estava ouvindo quem não deve. Ela estava parada. Um cristão precisa manter renovado o seu vigor aonde? Nas Escrituras Sagradas. Tem gente buscando vigor na academia, buscando vigor na alimentação, buscando vigor em tudo quanto é lugar. Glória a Deus. Mas se você não buscar vigor na palavra de Deus, se você não buscar se alimentar da palavra de Deus, todo o nosso corpo morre. Sabe por quê? Insatisfação. Insatisfação. Nós somos a geração de um povo que mais vai à academia, mais preocupado com o corpo. E por que será que mesmo assim somos tão insatisfeitos? Pessoas que passam por 20, 30 cirurgias. Pessoas que destroem seus músculos levantando pesos desesperados. Pessoas que estão destruindo a sua vida. Por quê? Insatisfação. Foram atingidos pela falta de fé, foram atingidos pela superficialidade, mas também foram atingidos pela estagnação. Sabe qual é o outro ciclo? O próximo passo? Inveja. Repita comigo, inveja. Faz parte do ciclo da insatisfação. Quer saber se você está insatisfeito? É só você olhar para dentro do seu coração. Aí você começa. Você fica insatisfeito com a sua casa porque você está invejando a casa do vizinho. Nós ficamos insatisfeitos porque a gente começa a invejar o cabelo que o outro tem, a roupa que o outro veste, o marido que o outro tem. Queridas, em nome de Jesus, repita comigo, eu sou feliz com tudo aquilo que Deus me deu. Sai inveja, em nome de Jesus. Aquela mulher, ela foi acometida de uma inveja. A serpente ficou ali mostrando para ela o que ela podia ter. E aí, quando ela viu, ela já estava desejando aquilo que falaram para ela, quando na verdade Deus tinha muito mais para ela. Inveja. Inveja. Próximo obstáculo. Soberba. Soberba. Não preciso de Deus, não preciso de ninguém para me discipular, não preciso de célula, não preciso que ninguém ore por mim, não preciso de ninguém. Eu não preciso nem de igreja. Esse negócio de igreja, nesse tempo, na igreja, não funciona. Foi-se o tempo que a igreja funcionava. Soberba. Nós precisamos uns dos outros. O Filho de Deus veio aqui, 100% homem, 100% Deus. E ele não caminhou sozinho. Queridas, tem algumas coisas que são de Deus e nós precisamos receber. Repita comigo, existem algumas coisas que são de Deus e eu preciso receber. Existem algumas coisas... está fraca. Existem algumas coisas que são do diabo, do cinzento.
E eu preciso, pelo poder do nome de Jesus, expulsar. Mas, olha para a pessoa que está do seu lado assim, mas tem umas coisas que são humanas e eu preciso ser tratada. E sabe como é que Deus trata a gente? Através de pessoas, circunstâncias. Sabe essa circunstância que você está passando? Nós estamos sendo aperfeiçoadas no Senhor. E a soberba é algo que precisa de tratamento. 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 Não tem jeito, nós precisamos ser tratadas. Nós precisamos reconhecer que nós ficamos insatisfeitos porque a soberba nos alcançou. A gente começa a achar que a gente é o que a gente não é. Que a gente pode o que a gente não pode. A gente começa a querer o que não precisa. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu fui para um retiro que só podia. Eu fui para um projeto missionário, e nesse projeto missionário, as minhas ovelhas aqui conhecem essa história. Eu fui para um projeto missionário que só podíamos usar 12 itens. E aí eu preparei uma mala bem feminina, com vários itens. Falei, chega lá, eles não vão conferir, né? Que coisa. Quando chegou lá, gente, quando você chegava na porta, aquela alegria, todo mundo te recebendo, né? Vamos entrar no ônibus e eu com a minha malinha. Minha malinha bem pequenininha. Minha malinha de coisas e de manias, né? Projeto missionário. Eu sonhando em ser missionária com a mala lotada de coisas. Quem quer ser missionário tem que ter uma mala lotada de Deus. Vai ter que aprender a viver sem coisas, querido. E aí, chega lá, os pastores ali que estavam nos recebendo, os irmãos nos recebendo, fiscalização da mala, só podemos 12 itens, amém? E os itens excedentes vão para doação. Aleluia! Ou a irmã pode voltar para casa. Eu já sugeri para o pastor José fazermos um retiro tipo esse aqui. Queridos, eu não sabia se eu voltava para casa, se eu ia para o meu chamado. Porque eu estava pegada tanto às coisas que eu tinha levado, que eu falo, meu Deus, e agora? Porque não bastava. Ou eu voltava para casa com as coisas, ou eu renunciava às coisas. E passava 12 dias com 12 itens. Quando eu voltei de lá, meu Deus, aleluia. Eu não precisava mais de nada, eu sabia viver qualquer coisa. Porque o brinco são 2 itens. E aí você já imaginou o resto. Também são itens. Amados, nós não precisamos de tantas coisas para viver. Nós não precisamos. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. E a última etapa que fechou o ciclo foi o quê? A desobediência. A desobediência fechou o ciclo. E aí, quando fecha o ciclo, nós já estamos tão insatisfeitos que nós já não sabemos quem é Deus para nós e quem nós somos para Deus. Quando nós estamos tomados pela insatisfação, nós não sabemos quem nós somos em Deus e nem quem é Deus para nós. Aquela mulher se esqueceu quem era Deus para ela e desobedeceu. Sabe por que nós desobedecemos? Porque nós esquecemos quem é Deus para nós. Nós esquecemos o que Ele fez por nós. Tem alguém aqui para fazer um tecladinho? Nós esquecemos quem é Deus para nós. Nada é difícil para quem ama. Nada é difícil para quem ama. Se nós amarmos a Deus verdadeiramente, não é difícil. Se nós amarmos o nosso esposo verdadeiramente, não é difícil. Se nós amarmos os nossos filhos verdadeiramente, não é difícil. Se nós amarmos a nossa igreja verdadeiramente, não é difícil. Não é difícil. Fechou-se o ciclo.
Fechou-se o ciclo. E aquela mulher se estagnou. Aquela mulher invejou. Aquela mulher encheu-se de soberba. Aquela mulher ficou desanimada. Aquela mulher encheu-se de incredulidade, de falta de fé. Aquela mulher, a superficialidade tomou conta da vida dela. Ela desobedeceu. E aí, ela perdeu a comunhão com o Pai. Sabe por que Deus nos trouxe aqui nessa noite? Porque nós estamos insatisfeitos. E Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite: se você não entender onde foi, qual ciclo que você está, você vai se afastar de mim. Você vai sair da comunhão comigo. Hoje é um dia de nós voltarmos para o colo do Pai. Hoje é um dia de nós renunciarmos à nossa insatisfação. Eu costumo dizer, homens, mulher custa caro. É difícil. Mulher custa caro. E mulheres, marido dá trabalho. Quando você estiver sentadinha lá no seu sofá, você vai ter que levantar para fazer alguma coisa. Eu já falo isso antes de vocês casarem, para depois vocês não voltarem insatisfeitas. O que está te atormentando aí no seu coração nessa noite? O que está deixando você insatisfeito? Qual é a coisa que está tomando o lugar de Deus e fazendo você achar que você não pode, que você não vai conseguir, que tem feito você ficar desistida da vida e dos sonhos e planos de Deus, que tem feito você esquecer de todas as outras coisas que Deus tem para você? Quem você tem ouvido? Deus nos trouxe aqui nessa noite para sermos curadas da insatisfação. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Eu queria que você falasse para Deus: Senhor, me perdoe. Me perdoe pela minha insatisfação. Eu quero viver em novidade de vida. Quebra o ciclo da insatisfação na minha vida. Ó Deus, é a falta de fé. Me dá fé, Senhor. Me enche de fé. Senhor, eu quero ser conhecida como uma mulher constante, como uma mulher firme. Eu quero ser constante como o Senhor é constante na minha vida, Senhor. Deus, me tira da superficialidade. Deus, arranca a incredulidade do meu coração. Senhor, tira todo o desânimo. Nós repreendemos agora todo o desânimo em nome de Jesus. Nós queremos viver os teus sonhos, os teus planos e os teus projetos para nós.